Bom dia a todos. É um prazer estar no seio do movimento espírita. Isso é muito interessante. Aos novos, porque irá renovar, regenerar este mundo. E aqueles que a neve dos cabelos tornaram-se brancos, o testemunho do que trouxeram a tocha até hoje. Então agora eu entendo porque o símbolo aí da corujinha, o olho esquerdo é maior do que o direito. Porque quando chega 2, 3 horas da manhã, um já está fechando a catarata e o outro já não aguenta. E quando a gente acha que escreveu algo bom, no outro dia, quando vai revisar, joga tudo fora, porque o sono era grande e só escreveu bobagem. Mas primeiro eu queria fazer alguns agradecimentos. Depois de alguma coisa escrita, uma pessoa muito amiga nossa disse: por que você não escreve em algum evento? É bom, o pessoal vai dar uma verificada, vai lá que isso aí fique melhor. E aí a surpresa, escrevi o trabalho. Primeira dificuldade, o trabalho tem 50 páginas para resumir em 15. Depois que eu cortei tanto, eu olhei, é um Frankenstein. Ninguém vai entender esse troço. E a colaboração de 12 pessoas, quando fez, realmente estava um desastre. De crítica vieram mais de 7 páginas fundamentais. Então gostaria de agradecer, é anônimo, mas foi fundamental. Muitos erros, muitos ajustes. O trabalho, ele tornou-se o próprio resumo. Lógico que, para piorar a situação, há 2 meses que eu mergulhei mesmo na pesquisa e tive que fazer, porque um dos observadores disseram: eu acho que ele fez toda a comparação de todas as 16 edições em francês, e de francês só sei uma palavra. Eu disse: poxa vida, e nesses 2 meses peguei e fiz o comparativo de todas elas. E como se diz, algumas palavras são alteradas nas traduções, mutila um pouco a obra, principalmente quem lida com a questão da historiografia tem que ter uma atenção, para que o livro dos Espíritos que pegarmos na mão, ele mostre o seu melhor teor, melhor valor. Isso foi que sempre me instigou, em Kardec. Ele dedicou o tempo, o repouso e a saúde. É incrível, porque quando começamos a pesquisar na Biblioteca Nacional da França, o ano de 1862, não menos de que 14 livros Kardec colocou em publicação. 14 livros em um ano. Revista Espírita, Correspondência, A Luz de Vela de Candeeiro, desencarna cedo, não tem como. Esses 14 livros foram edições de livros. Só o Livro dos Espíritos foram 3 edições. Não mudou nada. Kardec, ele tem uma forma de indexar. Você pega a Revista Espírita de 1858, está lá falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele retornava as obras, reeditá-las, toda indexada. Então as pessoas dizem: os 5 livros da codificação. A gente perde o gosto de Kardec se não lê a Revista Espírita. Kardec, o texto, que é uma coisa bem discutida no movimento. O que é parte de Kardec? O que não é de Kardec? Como é que fica essa história? E realmente é uma discussão que vale a pena, vai nos surpreender. A análise quantitativa e a destinação do texto da primeira edição para a segunda, mas entenda-se essa segunda até a 17ª e 19ª que eu tive que avançar. Então, foi realmente um trabalho bem exaustivo. Mês que vem fazem 2 anos que iniciou esse trabalho, que não tinha nenhuma afeição de pesquisa, era um deleite, e essas coisas vão tomando um rumo. Então, a motivação foi comparar a primeira com a segunda. A segunda é um certo Garcia na vida da gente, que é o Wilson Garcia. Passou 14 anos agora em Pernambuco, retornou a São Paulo, melhorado, espero. E Garcia tem aquela facilidade de escrever, eu ficava lá na inveja conversando com ele. Um dia você escreve qualquer coisa. Quando eu escrevi, mostrei a eles, péssimo, começo de novo. E aí me tirou muitos sonos, comparando os textos. Depois fui em busca das edições. A ideia era escrever para um blog, um artigozinho pequeno. Há 2 anos o Bruno Tavares me pergunta: e o artigo? Eu disse: agora dançou, Bruno, esse negócio virou um monstro. E aí surgiu esse artigo. Bem, as edições, a primeira... temos 2 traduções, de Noleto e de Canuto, a que se tem,
Em 1860, Kardec faz 4. Teve modificações? Tivemos. Bastante modificação aqui em alguns pontos. Em 61 mais 2, 62 3, 63 mais 2, 64 mais 2, 65, 66, 67, 68 não teve. E 69, e aí, na revisão dos artigos, o artigo eu continuo a escrevê-lo, não parei, até ontem eu estava ainda escrevendo. Eu estou lançando a ideia de que a 16ª ainda não foi a última dele. Isso tem no pronunciado por Camille Flammarion, de que já nos funerais de Kardec, falando que ele já tinha lançado a 16ª, como está na Revista Espírita. Mas a 17ª não tem diferença para a 16ª. Eu não tive a 18ª, a 19ª sim, já sobre a Sociedade para a Divulgação das Obras de Kardec, de Amélie Baudet, e com Marie, publicado pela Revista Espírita. Então, já é diferente a 19ª, em termos de capa, de editor, tipografia. A 17ª não tem nenhuma mudança, creio que Kardec já tinha deixado pronto, ou imprimido com os tipos que se tem, porque as falhas que tem na 16ª também estão na 19ª, na 17ª. Essas falhas são de tipografia, né? Os tipos móveis eram em chumbo, então de tanto imprimir, às vezes falha, some uma palavra ou outra. Isso tudo eu cataloguei, mas não está no artigo, porque seria uma coisa enfadonha. Faltou um ponto, uma vírgula, uma palavra, um S. Então não faz sentido, só quando fizesse mesmo sentido. Das edições, eu trabalhei com a original, Canuto e Evandro, e demais edições, as originais, até 19ª, as atuais em francês, que é do Conselho Espírita Internacional, uma de 1998, com facsímile da segunda edição, a segunda impressão, e em 2007, pelas comemorações de 150 anos, foi lançado pela FEB esta edição, já um pouco melhorada, e as em português, Herculano, Guilhom e Evandro. No comparativo, é mais fácil pegar Evandro, porque ele tanto fez a original quanto a segunda edição, então facilita, porque a parte de ser escrita fica mais fácil de você coletar essas informações. Muito embora que a edição de Evandro não é só da segunda, ele coloca enxertos do que ocorreu, principalmente na 5ª, na 8ª, tiveram algumas modificações relevantes. A discussão dos espíritos de Kardec na elaboração da obra, eu estou colocando 2 notas de rodapé da primeira edição. Você tem na pergunta 277, a primeira edição são 3 partes, 3 livros. Por isso que o título do artigo é Os Livros dos Espíritos, né? Que são vários livros dentro do Livro dos Espíritos. Então, são 3, é feito em coluna dupla, e quando ele vai partir para o segundo livro e o terceiro livro, ele coloca essa observação que vai deixar, na primeira coluna ele vinha fazendo perguntas e respostas, e na segunda coluna ele fazia uma coisa mais textual, que nós encarávamos como comentários de Kardec. Já evito estar tomando o termo comentário de Kardec, estou chamando de texto. E ficou isso na mente de todos nós, os comentários de Kardec. Kardec pergunta, responde e Kardec comenta. Não é bem assim. Então, da segunda e terceiro livro, da primeira edição, ele diz, olha, eu vou deixar de fazer essa parte corrente, texto corrente, ao lado da pergunta e resposta, daqui para vai seguir assim, mas sempre em dupla coluna. Na segunda edição, ele já coloca na primeira pergunta do Livro dos Espíritos esse texto. Eu vou destacar aqui o que é importante. Na primeira edição, as respostas textuais dadas pelos Espíritos seguem imediatamente as perguntas e são postas entre aspas. O que vem após as respostas constitui um desenvolvimento do assunto emanado também dos Espíritos, quanto ao fundo, mas não na forma, e afinal sempre revisto e aprovado por eles. São ideias que eles emitiram parcialmente em diversas épocas, resumidas em estilo mais fluente. Na segunda edição, ele sai isso, entra o texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas, e a própria resposta que os Espíritos deram, distinguir-se com letra menor as notas e explicações aditadas pelo autor.
O que é que nós ressaltamos? Respostas textuais, entre aspas, o que vem depois do assunto também emanado por ele, quanto ao fundo, mas não na resposta, ou seja, aquilo que na primeira a gente entende como comentário, Kardec já disse que não é um comentário só, mas é uma forma cursiva daquilo que foi a pergunta e a resposta. Ele diz que a forma de pergunta e resposta, ela caracteriza as entrevistas, que ele chama, com os espíritos, e na outra coluna, uma forma mais cursiva, mais fácil de se ler. Kardec, como pedagogo, ele facilita o entendimento do assunto. Na segunda, ele deixa claro que o texto colocado entre aspas e a própria resposta que os espíritos deram, e distinguindo com a letra menor aquilo que ele coloca que sejam notas e explicações aditadas por ele como autor. E a gente vai avançando. Primeira pergunta: se nós poderemos considerá-los, estes textos, estes comentários, como comentários de Kardec ou foram respostas dadas pelos espíritos que ele redigiu de uma forma mais corrente? A resposta encontramos no próprio texto, né, que Kardec coloca ali. Ele afirmou que um desenvolvimento do assunto, vindo também dos espíritos superiores, e ressaltou quanto ao fundo, mas não na forma, ou seja, a forma ele que deu. Nós é que colocamos que são comentários de Kardec. Isso eu estou falando da primeira edição. Na segunda, aí já merece uma discussão. Bem, eu até agora já encontrei 68 textos ditos comentários da primeira edição. Não só eu, depois vou explicar. 2 viraram perguntas e 66 viraram respostas textuais do Livro dos Espíritos. Isso, eu não tinha pesquisado mais nada, eu só estava lendo a primeira edição e a segunda, lá depois de 6 meses, quando eu chego na metade do livro da primeira, de Noleto, vejo uma nota de rodapé, Noleto dizendo: olhe, Kardec utilizou os ditos comentários em respostas, e ele colocou 38 indicações. Isso já me evitava aí uns 3 meses de minha vida dormindo 2 horas da manhã. Desgraçado, porque eu não li esse livro com mais calma. Não disse a minha esposa, porque se ela souber disso, ainda bem que ela não veio hoje, porque a situação ficou crítica lá em casa. Aí eu disse: bem, Noleto já notou, e o dito, eu disse: está aí uma questão interessante. Aí volta ali tudo de novo a ver o que Kardec, eu fui procurar tudo que Kardec falou sobre a participação dele e do livro. Aí você varre toda a codificação, a revista Espírita, ainda bem que tem o Acrobat, a pesquisa avançada, porque senão lá vai. Mas tem que se consultar depois os originais para saber se a tradução traduziu correto, sempre nesse ponto. E aí, o que é que vamos ver? Eu trouxe aqui, então, o que é que pode ser? Textos convertidos em perguntas. Eu não sei como. Aí vem textos convertidos em respostas entre aspas. Isso na segunda edição. Textos convertidos em próprios comentários. E vem hipótese. Aí, graças a Deus, o revisor do trabalho disse: olha, você viu o trabalho de Daré e de Ferreira? Digo: meu Deus do céu, não vou ter tempo para ler mais nada. E aí eu fui ler o trabalho e tomei um susto. Meu Deus, mais um ano que eu perdi na minha existência se tivesse lido esse trabalho antes. Primeiro que metade daqui do assunto nem teria escrito, porque eles já tinham visto tudo. E aliás apresentaram no encontro da Liga, para variar. Parece que 10 em 10 anos as coisas começam tudo de novo. A gente inventei a roda. Disse: não, meu filho, esse negócio já foi inventado um pouco tempo mais antes. Então, um trabalho bem rigoroso que eles fizeram. Por quê? Comecei sem ter a ideia de nenhum artigo, nenhuma metodologia científica aplicada aí. O que é que eles fizeram? Eu, quando olhava uma pergunta, uma resposta e os ditos comentário, texto, o que tivesse de uma frase que fizesse sentido, eu colocava: Kardec aproveitou na segunda edição. Eles não, pegaram cada palavra. Pegavam uma pergunta, olhava na primeira e na segunda e dizia: essa pergunta, Kardec aproveitou toda, pouca, nenhuma, o quanto. Trabalho muito bem feito. Mas o que aconteceu? Eu não vi a publicação do trabalho completo. Ele coloca num artigo, no resumo,
2, 3 questões, só para demonstrar como foi feito o trabalho. E aí me ressinto em ter que entrar em contato. Ultimamente eu tive algumas informações para ter contato com eles, para ver o trabalho completo, se foi divulgado ou não, porque é importante que fosse publicado, importantíssimo, porque realmente é um trabalho metodológico, de profundidade, e para ler o meu é bom ter lido dele antes, para até que a gente não passe tanta vergonha. E o que é que podemos deduzir ou inferir? Por que Kardec, de uma edição para outra, ele não só acrescenta a quantidade de perguntas e respostas, mas rearranja. Então é muito didático dizer, Kardec pergunta, os espíritos respondem e ele depois comenta. Tem uma mistura disso, pelo menos 68 questões. Daré e Ferreira, eles fazem o seguinte, eles levantam algumas hipóteses. Ele diz, olha, Kardec abriu mão do cientificismo na segunda edição para trabalhar o pensamento pedagógico. Ou seja, ele estava preocupado no entendimento. Teria que ter algo mais aprofundado, ou seja, as notas das reuniões. Aí, Luana, importantíssimo o trabalho científico das reuniões mediúnicas, porque uma vez eu tinha feito um cálculo de quantas reuniões mediúnicas o Brasil tem por semana e quantas delas estão virando material científico. Nós já teríamos avançado o espiritismo em muito e quebrado alguns dogmatismos que nós temos, que a gente vai botando na cabeça que aquele é assim e fica, e não é. E aí depois a gente surpreende, e quando achei, isso não, isso já se sabia. E por que isso não é divulgado? Porque nós não temos voz corajosas de colocar as coisas. Eu estava conversando com Pedro. O movimento espírita já tem algum tempo, né? Júlia me disse que me conhece já há 30 anos, não sabia que há tanto tempo não, viu, Júlia? É cíclico. Aparece, dá uma confusão, passa 10 anos, as pessoas desencarnam, os novos vêm, não sabem de nada, há um corte seletivo, daqui 10 anos que aparece de novo, daqui a 50 anos novas discussões, e tudo isso já está sendo discutido. É lógico que na época de Kardec alguém comparou a primeira com a segunda e viu que ele arrumou o texto dessa forma. Pode ter até questionado, tanto que ele, na Gênese, ele já começa a citar, disse, olhe, eu fiz esse trabalho de forma científica, olhei, observei e publiquei. Você quer diferente? Publique melhor. Até porque, quando eu baixei mais de 30 livros sobre os fenômenos mediúnicos, um pouco antes da publicação do Livro dos Espíritos, a gente vai se surpreender, porque está tudo lá nesses livros também. Não trouxe grandes novidades. O Livro dos Espíritos para o pensamento da época veio muito mais arrumado, muitas considerações, o princípio da reencarnação como o último a ser colocado, a ser conquistado a Kardec, mas dizer que eram os espíritos que faziam as mesas girar, já se tinha livros sobre isso, discutido, aprovado a tese. E nós ficamos sem resposta. No artigo eu coloquei, Kardec foi coautor, aí o revisor pau. Como é que você vai falar de coautoria? Os princípios realmente são do plano espiritual. Kardec brigava com alguns princípios desses. Até os espíritos ficavam meio aborrecidos. Não já vos disse? Por que repete essas perguntas? E bom que Kardec ele colocava isso para chamar a atenção a gente. E eu fiquei com essa dúvida. Veio o artigo resumido na segunda versão. Aí eu fui ver alguns autores, Hermínio, Silvio Chibene, que é um desbravador muito interessante, Silvio, Thiessen, coloca a coautoria de uma forma mais ampla em termos do trabalho, né? A autoria, ele foi autor do ponto de vista carnal, porque ele era detentor dos direitos autorais, os princípios ele coloca que foram dos espíritos, mas a redação a gente tem que ter o bom senso. Kardec está utilizando o bom senso dele em organizar o material, até porque ele disse que correspondia com mais de 3.000 instituições. Muito material ele tinha. A questão do princípio universal, a gente imaginava que Kardec consultava todos os espíritos para colocar. Não. No seu método, o que é que ele estimava? Médios diferentes, centros diferentes, países diferentes, comunicações espontâneas.
É essa forma que o plano espiritual coloca quando ele quer trazer uma nova mensagem. Então tem mensagens que ele consultou um espírito só, que é o famoso Xavier lá na Revista Espírita, que depois ele transplanta para o Livro dos Espíritos. Não precisou consultar muitos, mas era o método. Partiu de médios diferentes, ele, opa, isso aqui é uma coisa interessante. De centros diferentes, países diferentes, e foi espontâneo sem evocação. E aí tem a questão das evocações. Aí ele chamava o xerife dele, que era São Luís. Toda vez que ele tinha uma dificuldade, vem cá, São Luís, coloca esse negócio aqui, como é que é? E chama muita atenção os espíritos que assinaram a codificação da primeira edição para a segunda. Ele muda. Não tinha na primeira o Espírito de Verdade, não tinha São Luís. Aí aparece depois, na segunda edição. E aí fica um pouco sem pergunta, coisas a trabalhar. Aqui é um resumo, e ainda bem que o revisor disse, ó, essa parte é muito chata, corte tudo. Eu não resisto, mas como todo bom engenheiro, fui para as tabelas. Dos livros da primeira edição para a quarta, ele cresceu um. Se fala de uma edição perdida, só chamando a atenção do que é o Espiritismo. A primeira edição, Kardec publica em 1859, já o temário do Livro dos Espíritos, da segunda edição, que ele ia publicar em 1860, que ele ia publicar junto com o Livro dos Médiuns. Não deu. Aí ele adiou o Livro dos Médiuns mais um ano, mas a ideia dele é publicar os dois juntos.